Olá, alunos! Nessa aula nós vamos comentar sobre a gametogênese, que é um tipo de divisão meiótica responsável em produzir os gametas. Ela só acontece nos organismos que reproduzem-se de forma sexuada com troca de gametas, tá? Existem dois tipos, a espermatogênese, que é a que vai ocorrer nos meninos, e a ovulogênese, que é a que vai ocorrer nas meninas. Vamos começar a falar sobre a espermatogênese. Então, como eu falei, esse tipo de divisão meiótica, né, é responsável em formar os espermatozoides, tá? E isso vai ocorrer lá no interior dos túbulos seminíferos, né, que está localizado no interior do testículo, tá? Esse tipo de divisão vai iniciar aqui no testículo e vai se finalizar no epidídimo. Essa divisão, ela inicia-se durante o desenvolvimento embrionário, onde são produzidos as espermatogônias, que são células diploide, né? Ou seja, ela apresenta dois conjuntos de cromossomo, né? Na nossa espécie, ela vai ter 46 cromossomos. Essas espermatogônias, elas permanecem quiescentes, ou seja, elas ficam naquele estágio especial da fase gap zero da intérfase, que é aquela fase onde a gente não observa divisão celular, tá bom? Bom, quando o rapaz chega na puberdade, essas espermatogônias, elas começam a se multiplicar de forma intensa através da mitose. Então, nós falamos que ela está no período germinativo. Por mitose, ela vai produzir, a partir de uma célula germinativa, duas outras células que nós passamos a chamar de espermatogônia, que continuam mantendo a quantidade de cromossomo, ou seja, elas continuam diploide. Esse tipo de divisão, ela vai acontecer depois da puberdade, quando o rapaz entra na puberdade, até o fim da vida do rapaz, tá? Na sequência, nós temos o período de crescimento, que é um período onde a gente observa um crescimento das células sem ocorrer divisão celular. Aí, nesse período, vai ocorrer a duplicação do material genético, aquela fase de síntese da intérfase. E aí, a gente já tem a formação dos espermatócitos primários, que continuam sendo diploide. Na sequência, aí sim inicia o processo de divisão meiótica, né? Ou seja, entra no período de maturação, onde cada espermatócito vai produzir dois outros espermatócitos, agora chamados de espermatócitos secundários, e já portando metade da informação genética, metade da quantidade de cromossomo, tá? Cada espermatócito, então, vai então formar duas células haploides, duas células filhas haploides, ok? Os espermatócitos secundários passam a entrar em divisão de meiose 2, e aí, né, ou seja, elas sofrem a segunda divisão e começam a produzir duas células filhas cada um, né? Ou seja, começa a produzir as espermátides. Então, cada espermatócito secundário vai produzir mais duas células filhas haploides, que nós chamamos de espermátide. Lá no período de diferenciação, que é aquele que vai ocorrer aqui no epidídimo, nós vamos ter ali, né, a espermiogênese, né, ou período de diferenciação, onde cada espermátide vai formar um espermatozoide. Durante esse processo, a célula vai perder parte do seu citoplasma, o complexo Golgi vai formar o acrosoma, que é aquela bolsa que fica na cabeça do espermatozoide, contendo uma grande quantidade de enzimas que vai auxiliar lá na perfuração da zona pelúcida, né, que é uma camada, uma barreira protetora do gameta feminino, do ovócito secundário. Outra coisa que acontece é a formação do flagelo do espermatozoide. Mais um outro evento é o agrupamento das mitocôndrias lá na peça intermediária, que é uma região que fica entre a cabeça e o flagelo. Essas mitocôndrias, elas são extremamente importantes para fornecer energia para o movimento do espermatozoide. Agora nós vamos comentar sobre a ovulogênese. Nesse tipo de divisão,
nós temos aí ocorrendo lá nos ovários das meninas, tá? Onde as células germinativas vão ser responsáveis em formar o ovócito secundário, que é o gameta feminino. Essas células germinativas, elas são, que a gente chama de ovogônias, que também são diploides, né? Elas vão ser formadas durante o desenvolvimento embrionário, como nos meninos, tá? Também carregará 46 cromossomos. Essas ovogônias, elas passam por um período germinativo na qual, através de divisões mitóticas, vão produzir duas outras ovogônias carregando a mesma quantidade de cromossomo, né? Ou seja, elas permanecem diploide. Quando essas ovogônias começam a crescer e duplicar o seu material genético, né? Ou seja, elas iniciam a prófase 1 da meiose, nessa fase, essas ovogônias passam a ser chamadas de ovócitos primários. E assim, elas vão permanecer até a puberdade nas meninas, né? As meninas, ou seja, durante o desenvolvimento embrionário, elas vão formar, em média, 1 milhão desses ovócitos primários. E assim, elas vão permanecer até quando ela chega na puberdade. Quando ela já atinge a maturidade sexual, né, quando ela atinge a puberdade, em torno dos 13 anos, vão restar apenas 200 mil, em média, desses ovócitos. O restante vai degenerar. Então, quando essa menina entra na puberdade, cada ovócito primário vai passar pelo período de crescimento, né? Que é aquele período que a gente já havia comentado nos meninos, onde a gente vai observar um crescimento celular sem nenhum tipo de divisão celular, tá? E aí, o que acontece? Cada ovócito primário vai ser coberto por uma camada de células foliculares, né? Formando um folículo ovariano. Essas células foliculares estão sendo representadas aqui ao lado. Assim, todos os meses, né, durante o período fértil da mulher, de 6 a 12 folículos vão entrar em período de maturação. Aí, o que acontece? Esse ovócito primário ele vai concluir a primeira divisão meiótica e vai formar duas células haploides, né? Então, aqui a gente tem o ovócito primário e formando duas células haploides. Uma delas nós vamos chamar de ovócito secundário. Observe que ela é um pouco maior. A outra, ela é um pouco menor e ela vai ser chamada de primeiro glóbulo polar. Ambas são haploides. Essa menor, ela vai interromper o seu desenvolvimento e geralmente ela vai se degenerar. Já o ovócito secundário é aquele que vai completar a meiose 2 caso ele for fecundado, ou seja, é ele que vai ser liberado durante a ovulação. Esse ovócito secundário, ele vai interromper a sua divisão e vai parar lá na metáfase 2, que é aquela divisão onde a gente vai observar um emparelhamento dos cromossomos homólogos na região equatorial. Então, lá no 14º dia do ciclo ovariano, né, a menina vai liberar esse ovócito secundário. E como eu já falei, se caso esse ovócito secundário for fertilizado por um espermatozoide, né, ele passa a finalizar a divisão meiótica secundária, né, a segunda divisão meiótica, e forma o óvulo. Só que, ao mesmo tempo que ele forma o óvulo, ele forma mais um glóbulo polar. Então, ao final da ovulogênese, a gente observa que de uma ovogônia são produzidas 4 células haploides. Uma delas, apenas se for fecundada, formará o óvulo, certo? As outras nós chamamos de glóbulos polares, né? Ou seja, são aquelas que não vão entrar na parte de fecundação e elas vão se degenerar, né? Vamos voltar mais um aqui. Olha o ovócito secundário, formado a partir do ovócito primário através da meiose 1. Esse tipo de célula aqui, o ovócito secundário, é aquele que vai ser liberado
durante a ovulação, certo? Se for fecundado, ele vai formar o óvulo e vai formar um glóbulo polar que vai degenerar. Aquele outro glóbulo polar formado durante a primeira divisão da meiose, ele também vai se dividir em 2 outros, né? Porém, não vai ser liberado para fecundação, eles também são degenerados, tá? Esse tipo de divisão, ela vai continuar acontecendo enquanto a mulher estiver no seu período fértil, né? Então, o sistema genital feminino, ele vai continuar liberando esses ovócitos secundários até a idade onde vai iniciar o cessamento desse ciclo ovariano. E nas meninas, geralmente, isso ocorre em torno dos 50 anos de idade. Agora, nas plantas, né? A gametogênese em plantas. Aqui a gente tem uma sequência de fotomicrografias, onde a gente consegue observar algumas etapas da meiose em células de lírio, né? Seguindo a legenda aqui, nós temos lá em A uma célula inicial em prófase 1. Então, aqui a gente consegue observar já os cromossomos todos condensados, né? Em B, nós temos a metáfase 1. Olha o alinhamento desses cromossomos na linha equatorial. Em anáfase, a gente já observa a separação das cromátides, né? A separação dos cromossomos, desculpa. E no final, na letra D, a gente tem ali o final dessa primeira divisão meiótica, né? Que a gente chama de telófase 1. Né, onde a gente observa que esses cromossomos estão já agrupados nos polos opostos da célula e a gente começa já a iniciar a observação da citocinese, que é a formação como se fosse uma parede separando essas duas células. Em E, a gente já vê 2 células em prófase 2, né? A gente já observa que já tem condensação dos cromossomos novamente. Em F, a gente já vê, em F, perdão, nós já vemos aqui a metáfase 2, né? Então, em cada célula aqui, a gente já vê um agrupamento, né? Um alinhamento dos cromossomos na faixa equatorial. Em G, nós observamos a separação, né, a migração para os polos opostos em cada uma das células. Aqui, olha lá, a separação para os polos opostos e aqui também a separação dos polos opostos. E a telófase em H, onde a gente já consegue observar, né, aqui, ó, o início da formação de 4 células. Então, a gente já tem em cada polo agrupamento, né, desses cromossomos nos polos opostos. Em I, a gente observa já as 4 células filhas formadas no final dessa segunda divisão, tá? Aqui a gente já tem a formação das células haploides, né? Ou seja, elas vão formar, no caso aqui, 4 esporos. Diferente do ciclo reprodutivo animal, né, e humano, tá? Nas plantas, essa reprodução, ela envolve a formação dos esporos. Então, a gente tem a meiose acontecendo. Os esporos, eles são células haploides, né? Eles vão carregar metade da quantidade de cromossomo, ou seja, um conjunto de cromossomo, né? E olha só, esses esporos, né, são células haploides, eles se multiplicam por mitoses, né? Então, são mitoses sucessivas e vão ser responsáveis em originar uma estrutura que é multicelular, né? Onde serão formados os gametas masculinos e femininos nas plantas. Esses gametas, eles realizam a fecundação e vão surgir um zigoto, que já é um organismo, já é uma célula diploide que vai desenvolver na planta. Bom, lá nas plantas, a meiose, a gente fala que ela é pré-espórica, né? Que é diferente no caso dos animais, que já é uma meiose pré-gamética. Um exemplo para facilitar, vamos imaginar as plantas angiospermas, que são aquelas que produzem flores, produzem frutos. Os esporos, eles vão ser produzidos lá na antera,
que é onde vai, na verdade, que permanece a parte masculina da flor. E esses esporos, por sua vez, eles vão originar os grãos de pólen da flor.